pessoal, sejam bem-vindos novamente. Seguimos aqui com a programação do Abrim Talks, a nossa arena de ideias da 39ª Abrim Feira Internacional de Brinquedos. A programação completa aqui do Abrim Talks vocês encontram no Guia do Visitante, que vocês receberam quando chegaram. Quem não pegou, pode pegar ali atrás com as nossas recepcionistas. Tem espalhado aí pelo evento também. E a programação também está no nosso site, abrim.com.br. A gente segue agora com uma palestra sobre streaming. É inegável, né, gente, o crescimento da presença e da relevância das plataformas de filmes e séries sob demanda no mundo do entretenimento. Isso, claro, impacta muito o setor de brinquedos. Quem entende muito desse assunto é o nosso próximo convidado, é o David Diesendruck, que é CEO da Redibra. Ele vem aqui conversar com a gente sobre isso. Eu quero aproveitar para convidar quem está passando aí pelos corredores para sentar aqui com a gente, para conferir esse bate-papo. Podem chegar aqui que a gente já vai começar. E depois da palestra do David, vocês podem fazer perguntas. A gente abre alguns minutinhos aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? David, por gentileza, vem ao palco. Bom, muito obrigado. Parabéns aí primeiro para a Abrim, para a organização. Acho que a gente vive a indústria da atenção, né? Hoje o grande desafio que a gente tem é conseguir chamar a atenção das pessoas. E o que eu acho interessante no streaming, que é impressionante como essa nova, não tão nova plataforma, tem conseguido atrair a atenção das pessoas. E aí como é que a gente consegue transformar ou monetizar essa atenção que o streaming consegue para as nossas lojas, para as nossas fábricas, para levar os produtos que os fãs do streaming tanto desejam. Mas eu queria, em primeiro lugar, entender um pouco o público daqui. Quem daqui que está aqui assistindo é fabricante ou distribuidor de brinquedo? Quem é fabricante ou distribuidor? Está todo mundo na feira vendendo, né? Normal. Quem é criador de conteúdo? Além da Aline, que eu conheço. E quem é varejista? Varejista? Tá, beleza. Bom, vamos lá. A gente tem escutado muito nessa indústria, nesse momento de atenção, disputa da atenção do consumidor, da questão do propósito, né? Por que a gente está fazendo algumas coisas, por que a gente faz alguma coisa? E eu queria trazer primeiro uma provocação, que eu acho que é bacana numa feira de brinquedo a gente fazer essa reflexão, né? Que é o seguinte, né? Qual é o nosso motivo? O que motiva a gente a acordar de manhã? E acho que numa feira de brinquedo, que a gente está falando com o público infantil, está falando de um brinquedo, de um produto que leva a diversão, eu gosto de falar que a gente na Redibra, a gente gosta de acordar de manhã pensando como é que eu vou levar um sorriso para minha criança, para uma criança, um sorriso para um fã. Porque um outro assunto que tem se falado muito é a questão da centralidade do fã. Vocês devem ter escutado muito isso, né? Como é importante a gente ter o fã em primeiro lugar. Porque a gente falava, não, tem que ter, óbvio, o colaborador é importante da empresa, o fornecedor, o cliente, tudo é importante. Mas em primeiro lugar, o que a gente está saindo um pouco dessa pandemia toda, é da importância, a centralidade do fã. Então a gente acordando de manhã e levando isso para o nosso dia a dia, para todas as decisões que a gente toma, como é que eu vou conseguir levar um sorriso ao meu fã? Então, acho que esse é um propósito bacana da gente acordar. E eu queria abrir com isso, né? Uma feira de brinquedo que a gente tem tantas oportunidades de levar sorriso para os nossos fãs. Então, como é que a gente, através, seja do nosso conteúdo, através do nosso produto ou através das nossas lojas, a gente consiga levar um sorriso para os nossos fãs? Óbvio que houve uma mudança de cenário muito grande. E aí tem algumas palavrinhas que o pessoal que fala de tendências gosta de usar. Não sei se vocês conhecem essa, chamada Bunny. Tinha uma outra que chamava VUCA, agora mudou para Bunny. E o que é esse Bunny? Ele tenta sintetizar o que está acontecendo hoje no mundo, o sentimento das pessoas, né? Então a gente vive hoje um mundo, como está aí, né, muito frágil,
né, muita fragilidade em tudo. A gente aqui nessa indústria teve no começo do ano aí um negócio que mostrou um pouco, expôs bastante a nossa fragilidade. Um mundo muito ansioso, né? Quem tem filhos, adolescentes, jovens, sente muito essa questão da ansiedade. Um mundo que não é linear, as coisas não acontecem, né, na lógica como a gente imaginava que elas iriam acontecer. E é um mundo bastante incompreensível. Então a gente tem que se acostumar, essa é uma realidade, está dado. Né? Então não adianta a gente ficar reclamando, nossa, que loucura, aconteceu aquilo. É isso, né? Como é que esse é o novo normal, é o normal agora. E eu queria trazer algumas tendências, né, que eu acho que são bem legais, eu gostei, eu queria compartilhar com vocês. Né? Como eu falei, a gente saindo dessa pandemia, a gente sofreu, né? Teve pessoas, enfim, com perdas e tudo mais. Então, as pessoas hoje estão buscando mais marcas humanizadas e uma relação que não é uma relação só comercial, uma relação de compra e venda, transacional, como eu chamo aqui. Né? Então, a gente ia lá, negociava com o fornecedor, negociava com o varejista, negociava com o colaborador, era muito de transação. E hoje o que tem se falado bastante é a gente buscar uma relação mais relacional, né? Porque aí fica uma coisa mais humana, onde a gente está com mais escuta para o outro. Então, isso é uma coisa que, enfim, está rolando bastante. Eu queria falar um pouco nessa abertura da minha conversa. E uma outra coisa, eu tenho uma amiga que chama Andrea Bisker. É até legal depois seguir ela no Instagram. Ela é uma das principais estudiosas e ela fala muito de tendência. Tá? E ela trouxe esse termo que é joytopia, né? Joy, alegria em inglês, e utopia de uma terapia, né? Então é a terapia da alegria, seria para traduzir isso em português, né? A gente viu no carnaval aqui, não só em São Paulo, mas deve ter gente que não é de São Paulo também, como a galera foi para a rua, né? Então a gente que está, né, saindo de todo esse momento difícil que o mundo inteiro teve durante a pandemia, a gente está buscando alegria. A gente está buscando momentos que a gente possa, né, junto com a família, junto com os amigos, junto, enfim, mesmo na própria empresa, ter esses momentos de alegria. Então isso hoje, o consumidor está valorizando muito marcas e empresas que oferecem esse tipo de oportunidade. Poxa, aqui, né, a gente está numa indústria, acho que é difícil alguém entrar nessa feira e não sorrir. Na verdade, quem é que entra aqui? Não estamos vendendo geladeira, sabonete, nada contra sabonete e geladeira, mas a gente vende um negócio muito mais divertido. Então nossas marcas, nossas empresas, nossos produtos têm a oportunidade de dar essa alegria, né? De dar essa experiência bacana, memorável, compartilhável para os nossos consumidores, para os nossos fãs. Eu acho que é uma coisa bem legal também da gente ter em mente. Bom, beleza, então eu falei um pouco mais filosoficamente assim, algumas coisas que eu achava legal de provocar vocês, mas aí falando do ecossistema, essa é uma palavra também que a gente hoje cada vez mais olha, não apenas, né, para aquela pessoa ou empresa que a gente tem uma relação direta, tem que ter esse olhar do ecossistema inteiro. Então, desde a vizinhança da minha fábrica, né, o meu colaborador, a família do meu colaborador, o meu fornecedor, olhar para todo mundo. Então, dentro desse ecossistema do licenciamento, como é que essas mudanças estão impactando? Então, eu queria falar um pouquinho de Era Uma Vez, né? E é curioso, né? Quando a gente fala Era Uma Vez, como era, a gente não está falando de 20 anos atrás, nem de 10 anos atrás, né? A gente está falando de 5 anos atrás, que é muito louco isso, né? A gente sabe que muitas coisas que estão acontecendo depois da pandemia, não é que elas surgiram durante a pandemia. Eram tendências que estavam vindo e foram muito aceleradas pela pandemia. Né? E a gente percebeu que tem coisas que a gente fazia há pouco e de repente a gente gosta. Né? O home office, por exemplo, né? Quer dizer, a gente antes, né, era um percentual muito pequeno de pessoas que se dava, né, enfim, conseguia ficar em casa para trabalhar. E hoje a gente vê um percentual muito maior, porque as pessoas perceberam que gostam de trabalhar de casa, e não só gostam, obviamente, mas as empresas também estão sendo produtivas no modelo, cada uma do seu jeito, menos híbrido, mais híbrido, mas é um negócio que as pessoas estão gostando. E o ponto aqui é que assim, as pessoas descobriram outros prazeres durante a pandemia. Quer dizer, a pergunta assim, que fica assim, nossa, além de trabalhar em casa, que eu descobri que é super legal, que outras coisas que eu posso descobrir que eu não fiz até agora, que poderia ser super legal. Né? Então, essa questão também... Bom,
como é que era essa questão do lançamento de um filme, por exemplo? Lembra? Tinha aquelas campanhas enormes, televisão, media out of home. Meses antes a gente sabia, vai ser lançado o filme, vai ter a campanha, depois vai ter o lançamento do... Lembra DVD, aquele negócio que tinha DVD que vendia antigamente? Antigamente, né? Depois ia entrar na TV paga, né? Todo aquele ciclo que a gente conhecia, bem linear, como eu falei antes, né? As séries de televisão, lembra? Tinha novela, a gente ficava assistindo novela, tinha que esperar todo dia, aquele horário específico para assistir na televisão, tudo, né? De acordo, quem determinava o que a gente ia assistir, quando a gente ia assistir e aonde a gente ia assistir, eram os estúdios e as televisões. Eles que mandavam no nosso consumo de conteúdo. Isso falando, como eu falei, de pouquíssimos anos atrás. Isso implodiu, acabou. Esse consumo de conteúdo não existe mais. E óbvio que isso impacta a gente, né? Então, como é que a gente aproveita tudo isso? Então, como era, né? E hoje, como é que é o processo hoje, né? A gente tem esses lançamentos de conteúdo em diversas plataformas, em diversos dispositivos, e o mais importante, né? Você assiste a hora que quer e aonde quiser. Então, essa é uma mudança muito grande, que obviamente a pessoa fala, pô, peraí, se eu posso consumir um conteúdo na hora que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, por que eu não posso comprar um produto, um brinquedo ou uma camiseta da mesma maneira? Hoje a gente fica bravo, olha que loucura isso, né? Quando o Uber, em São Paulo, demora mais de 5 minutos, a gente fica revoltado. Olha o nível de loucura que a gente vive, né? Em São Paulo, a gente fica nervoso que o Uber vai levar 5 minutos, enfim. Então essa é essa ansiedade, né, que a gente vê, que a gente está vivendo hoje, né? E na questão da série, a mesma coisa. Agora, o que eu queria chamar a atenção, que é legal nessa questão das séries, né? Essa questão das métricas, né? Vocês lembram como antigamente a gente ficava olhando a audiência, né? Aí falava, não, qual é a audiência? Qual é a audiência? Né? A gente sempre escutava essa pergunta, qual é a audiência do programa? Poxa, você lembra como é que vinha? Vinha assim, ó, a audiência do programa tal, na segunda-feira, das 8 da manhã às 9 da manhã, para o público feminino de 4 a 7 anos é tal. Quer dizer, é o corte do corte do corte do corte. Hoje, você vai com toda a parte digital, você entra no Google Trends, você vai tudo. Você está vendo quantas pessoas viram, aonde estão vendo, o que está caindo, se está subindo, compara com marcas concorrentes. Então, hoje, para a gente ter métricas qualitativas, é muito mais fácil. Então, isso ajuda demais também a gente no processo decisório. Pô, isso está acontecendo ou não está acontecendo? Qual é a força dessa marca com relação aos seus concorrentes? Bom, eu estou falando tudo isso, mas também não quero minimizar a experiência do cinema. Então, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. De vocês que estão aqui assistindo, quem ia no cinema antes da pandemia, pelo menos uma vez por mês? Levanta a mão. Quem ia no cinema uma vez por mês antes da pandemia? Quem está indo agora, pós-pandemia, uma vez por mês no cinema? 2, 3 pessoas. Você vê a loucura, né? Então, assim, é obviamente muito importante, mas está aí, né? Diminuiu, a gente sente isso no nosso dia a dia. Então, estou falando que lançamento de cinema não é importante? De jeito nenhum. Mas, como eu falei, existem outras plataformas, outras maneiras hoje do nosso fã consumir o conteúdo que ele gosta. E aí, falando de streaming, né, a Netflix, a gente sabe da força, e não só da Netflix, mas obviamente dos outros canais de streaming aqui no Brasil, né? Olha o volume, né, falando de métricas digitais, que só a Netflix tem aqui no Brasil, com o número de downloads, né? Isso só mensal, só da Netflix. E o que a gente está percebendo, né, que também é super interessante, né, a queda da TV aberta. Que também, como eu falei no começo, a gente via muito antes, bom, então beleza, vai estar na TV aberta, depois vai estar na TV paga, né, eram aqueles canais que tinha que estar. E hoje, você olhando para as pesquisas, já não é uma verdade tão absoluta. Tá? Então, não existe, o que eu quero dizer aqui, na verdade, assim, não existe, né, apenas uma maneira de você chegar no consumidor, no seu fã, e dizer que assim que tem que estar em todos os lugares também é uma coisa que a gente não sabe, né? Mas é essa complexidade que a gente tem que lidar hoje em dia, né? E os jovens, como vocês viram aqui no slide anterior, né, olha só, até 24 anos,
cada vez mais indo, né, para as plataformas digitais do que as plataformas que existiam antes, né? Chegando até a superar a TV a cabo. E aqui a previsão também de crescimento dos canais de streaming cada vez maior, né? Agora, aconteceu um outro negócio também, né? A gente tinha, há 10 anos atrás, lembra? A 11 tinha a Blockbuster, lembra da Blockbuster que alugava DVD? Então, olha que louco tudo isso, pessoal. Estou falando de coisas muito recentes, né? A velocidade dessas mudanças. A gente só tinha Netflix, né? Eles que tiveram essa sacada, disruptaram a indústria, mas hoje a gente vai ver inúmeras plataformas de streaming. E o que está acontecendo, até que é interessante, né? Nos Estados Unidos já fizeram pesquisa sobre isso, está gerando uma certa insatisfação por parte dos clientes, que foi um pouco que começou a TV a paga, né? Lembra, hoje em dia a galera fala assim, eu quero pagar uma só assinatura, não quero pagar 10 assinaturas, né? Então, não tem alguém aí que vai consolidar todos esses canais para mim assistir tudo num canal só? É muito canal. A gente tem escutado que tem fãs, né, que pegam, assinam uma plataforma, assistem uma série, depois cancela e parte para outra. Então, assim, muita volatilidade também com essa explosão que está tendo de canais de streaming, né? E tudo isso, né, assim, com muito conteúdo disputando, como eu falei no começo, né, a atenção da gente. Todo mundo quer descobrir o que as pessoas vão assistir, né? E um dinheiro assim muito impressionante no investimento. Então não é surpreendente, né, que quando a gente pega uma série, por exemplo, Gambito da Rainha, né? Se você já assistiu Gambito da Rainha, estoura a venda de vender xadrez. Aí tem o filme do Michael Jordan, estoura de vender o tênis. Aí passa a série da Fórmula 1, a audiência de Fórmula 1 começa a estourar. Então, assim, esses investimentos, obviamente, têm se mostrado que tem uma ressonância muito grande com o fã. Não sei se vocês já chegaram ali alguma vez numa CCXP. Para quem não foi ainda, eu recomendo, né? Porque lá talvez é um dos lugares mais interessantes para você ver a loucura que chega, né? Os fãs, como eles reagem, como eles interagem com as marcas. E muitas das propriedades que estão na CCXP são originárias, né, do streaming. E esse engajamento é muito precioso e muito importante da gente pensar nele quando a gente desenvolve um produto, quando a gente na nossa loja está pensando em oferecer uma experiência. Como é que a gente consegue tirar essa emoção, esse potencial, né, de um fã junto com o nosso produto ou na nossa loja? A gente teve alguns cases recentes que foram muito impressionantes, né? Como o Round 6, vocês lembram do Round 6 que passou, né, o ano retrasado, a loucura que foi, ou Stranger Things, o ano passado também, com a 4ª temporada, e é muito impressionante, como eu falei, ver todo esse engajamento dos fãs, né? Um outro ponto importante, que eu acho que é bacana para também ter uma reflexão, e aqui na feira a gente está vendo um pouco disso, deu uma volta rápida, mas dá para ver, é que o streaming ele está conseguindo, está trazendo de volta conteúdos antigos. A gente sabe, né, que também com o efeito da pandemia ficou muito forte essa questão da nostalgia, né? As pessoas, como era melhor, a gente sempre acha que era melhor antigamente, né? Então a nostalgia como tendência voltou muito forte, e a gente vê uma série, por exemplo, como Friends, né? Friends, ninguém mais tinha ouvido falar de Friends, os caras voltam com os mesmos episódios de 30 anos atrás e faz sucesso. E obviamente que se faz sucesso, tem fãs, isso significa que tem oportunidades de monetização em produtos, em lojas e experiências. Então isso também é uma tendência que o streaming está trazendo. Bom, outra coisa também que está muito impressionante, acho que a maioria aqui deve saber, é o fenômeno do TikTok. Olha só essa pesquisa que essa semana saiu um estudo da Arthur Andersen, se não me engano, que, olha só, mais de 50% dos entrevistados, isso foi uma pesquisa em vários países do mundo, tá? Então, assim, se vocês ainda não têm o TikTok, no mínimo acompanhem para ver o que está acontecendo. Porque o TikTok tem uma força enorme, né? As pessoas estão consumindo conteúdo, não é só mais dancinha que a gente tem, né, no TikTok. Elas estão consumindo conteúdo também, então acho que o ponto de atenção é a gente não ficar, então agora é streaming. Não, agora é streaming, mas depois vai ter o TikTok e depois sei lá o que vai surgir. Então está muito atento a essas novas maneiras de distribuição de conteúdo. Bom, aí falar um pouco de o que a gente pode tirar disso tudo, tentar, enfim, aterrissar um pouco mais, né? Algumas oportunidades que eu gostaria de compartilhar com você, né? Primeiro, a gente
tinha antigamente, né, no tempo dos egípcios, como eu falei, a pergunta clássica que uma empresa que apresentava marcas e personagens para o mercado era: está na Rede Globo? Está no SBT? Em que canal que está passando? Acabou isso. Né? Então hoje, como eu estou ressaltando aqui, a gente tem que estar atento, porque hoje a distribuição de conteúdo é enorme e não é apenas uma plataforma que consegue criar uma onda de consumo. A gente está vendo uma amplificação de conteúdos nichados. Deu o exemplo do Friends, né? Acho que o Friends nem é nichado, mas a gente vê outras oportunidades, outras propriedades e marcas que de repente tem o seu público, não é um negócio de volume gigantesco, mas tem um público e tem uma oportunidade também. E aí eu gosto de fazer essa analogia entre brisa e tsunami. Falava que sempre aqui na feira de brinquedo, a outra pergunta clássica que a gente sempre ficava escutando é assim, né? Qual é a bola da vez? Qual é a marca que vai estourar? Qual é a marca que eu tenho que estar na minha loja? Não é? Então, e eu falo assim, olha, a época dos tsunamis, e eu pessoalmente vivi alguns tsunamis, né? Rebelde, Ben 10, Galinha Pintadinha, que são aquelas coisas que estouram, mas se você for pensar um pouco, né? Qual é o último tsunami que a gente teve que parava tudo? É muito difícil acontecer esses tsunamis. Então eu falo, hoje a gente está vivendo um momento de brisas, marolas, né? A gente tem várias marolas, né? Então eu acho que hoje a gente, como indústria, como fabricante, a gente tem que ter isso claro. O importante da nossa loja, do nosso portfólio de produtos, é a gente ter um portfólio. E não ficar nessa neura, né, de ficar qual é a bola da vez. Inclusive tem muitas marcas que o varejo antecipa, né, a sua morte, né? Já fala, isso aí não vende mais. E aí você vai ver, está cheio de criança assistindo, de gente assistindo os vídeos do YouTube ou nos canais digitais, e o varejo já matou e está ali. Então, acho que essa mentalidade, né, de parar de ficar buscando os tsunamis, né, essas ondas de Nazaré gigantescas, né, eu acho que tem umas marolas aí. Acho que o mercado hoje é mais para marola e dá para construir um portfólio bem bacana com essas marolas, né. A questão dos conteúdos antigos, que eu acho que é um negócio também que não pode passar desapercebido, e a questão das métricas mais assertivas, né, que eu falei que hoje em dia você vai para o digital, você consegue encontrar um monte de métricas bacanas. Até dando uma dica aqui, a Redibra ela é muito assediada, vamos dizer assim, procurada por proprietários de marcas buscando licenciar suas marcas, né? E um dos critérios que a gente utiliza, além, obviamente, do Google Trends e ver os números que estão disponíveis, a gente entra em uns marketplaces, os principais marketplaces que tem no Brasil, e coloca o nome da marca. E a gente vê quantos produtos aparecem. É grátis, né? Super fácil de fazer. Então te oferecem uma marca para você licenciar, para você comprar, o que for. Pô, entra lá nos grandes marketplaces, coloca o nome. E você na hora vai aparecer quantos itens, quantos produtos tem disponíveis, e ainda por categoria. Você consegue ver, tem mais gente buscando brinquedo, tem mais gente buscando camiseta, tem mais gente buscando artigo de festa, o que for. Isso está nas nossas mãos, está disponível, entendeu? Então é uma coisa que, para usar, né? Bom, como toda oportunidade, também tem alguns desafios, né? Para você conseguir ganhar essa relevância toda, estar presente em vários canais, com conteúdos apropriados para cada um dos canais, você tem que ter, né, investimentos, são investimentos bastante grandes. Um outro ponto também que é muito sensível é a rapidez com que esse consumo é feito. Muitos de vocês aqui já devem ter maratonado. Todo mundo que já maratonou, né? E aí o que acontece? Você imagina um canal de streaming, investiu, sei lá, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, porque é isso que eles investem para fazer uma série de, sei lá, 20 episódios. Aí vai você, né, com seu companheiro, sua companheira, sua família, chega na sexta-noite e vai parar de assistir no domingo e matou, acabou. 100 milhões de dólares você consumiu, né, no final de semana, e aí você já quer ver a próxima série. Aquela você já viu, já maratonou. E aí, do ponto de vista, trazendo, né, para o mercado de produtos de consumo, como é que fica? Como é que você vai conseguir? Bombou aquela série, todo mundo está falando dela. Quanto tempo isso dura? Né? Quanto tempo essa falação, né, as pessoas falando sobre dura, se a gente tem essa característica desse consumo tão rápido? Então, esse é um desafio que a gente tem, né? E com todo esse volume de conteúdos, óbvio que a gente tem marca para tudo quanto é lado. Então não é fácil também a gente saber, ficar escolhendo e definindo quais que a gente vai apostar ou não.
Bom, falando mais um pouco de licenciamento, né? Vou ressaltar aqui de novo, né, a questão dos algoritmos, das métricas precisas, né? Como eu falei, a gente não tinha que, antigamente, né, falava da audiência, que era uma coisa muito vaga, né? Hoje a gente consegue ser muito mais assertivo na questão. A questão aqui, muito importante também, é dessa volatilidade que eu acabei de falar e da velocidade. Então a gente vê muitas empresas, né, tentando prever o futuro. Ah, não, porque tem aquele cenário, tem aquele outro cenário, planejamento estratégico de 5 anos, né? E o que a gente está percebendo hoje, que o desafio não é ficar tentando prever o futuro, né? É como é que a gente reage rápido. Tem aquela frase, né, que fala assim, vão sobreviver os mais fortes. Hoje mudou a frase, não são os mais fortes que vão sobreviver, são aqueles que se adaptam mais rápido. E isso, se você pensar, as empresas grandes, gigantescas, que a gente tem várias aqui, elas são grandes e têm mais dificuldade de fazer essas reações rápidas. Demora mais, normal, são estruturas grandes, processos decisórios mais complexos e tal. Elas até tentam, né, ser ágeis, mas é complexo. Então, eu acho que isso, do ponto de vista de empreendedorismo, abre muitas oportunidades. Né? Porque o empreendedor, o empresário pequeno ou médio, ele consegue agir mais rapidamente. Então, acho que isso também é uma oportunidade. E a gente vê também empresas grandes se adaptando a ter unidades de negócio específicas, especificamente para poder atender essas demandas e ter essas adaptações, essas mudanças mais rápidas. Né? Para licenciados e varejistas, especificamente, né, tem essa questão de produzir, distribuir muito rapidamente. Para criadores, como é que a gente consegue um criador que não sabe se o conteúdo dele vai bombar ou não, mas eu acho que um criador minimamente tem que estar preparado, que se surgir esse consumo, como eu estou falando aqui, é muito rápido, ele está minimamente preparado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem que estar atento, no caso do licenciamento, como eu falei, o que chama da cauda longa. Então, essas oportunidades, né, de atender nichos mais específicos. E outro ponto que eu queria passar para vocês também é essa questão do digital. Não sei se vocês já ouviram falar dessas siglazinhas aqui, a americana adora fazer essas siglas. Né? Então, o DNVB são marcas nativas digitais. Então, são marcas que já surgem digitais. Isso também é um fenômeno interessante que dá para pensar do ponto de vista de empreendedor, de criadores, né? Que o criador ele já cria o conteúdo e já vende o conteúdo também, os produtos deste conteúdo. Então a gente tem alguns cases de marcas, né, que surgiram totalmente do mundo digital e fazem as suas vendas também através do mundo digital. O DTC é o que eles chamam de Direct to Consumer, são a venda direta ao consumidor. Então também a gente vê hoje cada vez marcas oferecendo os seus produtos diretamente ao consumidor, não vão através do varejo, já vai direto. Então ele conhece o consumidor, sabe o que vende, o que não vende, a que preço, enfim. Então essa é outra tendência também. E a outra coisa que eu chamo de POD, que é o Print on Demand, que é quando a gente imprime um produto, e hoje também vou mostrar para vocês, mesmo em 3D, a gente consegue fazer sob demanda. Então a gente está falando aqui da geração on demand, né, sob demanda, a gente também está vendo um crescimento de produtos feitos sob demanda. Então não é que tem que fazer um estoque com a camiseta tal, o brinquedo, a camiseta, o que for. É feito on demand, sobre demanda. Falando dessa personalização, também hoje, como coloquei aqui, né, qual é a maneira mais, talvez mais assim, sensível de você tocar o coração de alguém, né? É a pessoa se sentir especial. E na personalização, tanto do atendimento de uma loja ou no produto, isso vem crescendo muito. E achei interessante, não sei se vocês já ouviram falar dessas duas lojas, né? São sites, né? Fazem a venda direta ao consumidor. Tanto essa Formlabs como essa Toy Box, eles fazem brinquedos com as impressoras 3D e licenciados. Então é muito interessante, né? O cara quer lá um bonequinho do Batman específico, ou lá dos caça-fantasmas, ele vai lá e consegue imprimir, personalizar o produto do jeito que ele quer. Então, também para quebrar um pouco um paradigma, né? Isso aí só funciona com camiseta, né? Com calendário, com foto, isso já está se transformando também com o crescimento da tecnologia de impressão 3D. Então aqui um pouco já chegando para as conclusões finais, né? Queria passar algumas dicas mais concretas para vocês, perguntas que a gente recebe, né? Fala, bom, legal, David, você falou aí, mas
que plataformas eu devo acompanhar. Então, eu coloquei aqui algumas plataformas, óbvio que existem outras também, mas eu acho que é importante, a gente sempre fala para os nossos licenciados, nossos parceiros, você tem que ter um radar, né? Um radar, aí você coloca aquilo que está mais próximo de, olha, isso aqui tem potencial, isso vai acontecer, e aquelas que estão mais afastadas, mas que podem acontecer. Então, é importante você ter esse radar, porque, inclusive, no mercado, ninguém está sozinho no mercado, né? A gente tem concorrente, né? Então, é legal você estar mapeado no radar o que está vindo, o que está acontecendo, você já está falando com as pessoas e tal, porque se aquilo acontecer, você já está bem posicionado para fechar para a sua empresa. Bom, onde eu posso buscar informações, né? Onde, que plataformas, que lugares acham legal? Então aqui eu coloquei também alguns lugares que eu acho tão interessantes, e é incrível, né? É tudo plataformas gratuitas. Então assim, não tem que pagar, né? Não tem que pagar, né, todos esses institutos de pesquisa que você tem que realmente ter acesso a eles pagando. Aqui não, aqui você entra na internet, você consegue muita informação também. Depois, assim, como eu preparo a minha empresa, né? Legal, você falou aqui de ser rápido e tal, mas me explica melhor, como é que eu posso me preparar objetivamente, né? Então, o que a gente tem conversado com os nossos clientes, né? Você pega, por exemplo, uma indústria, né? Aí você vai lá, pô, olha, agora está estourando, personagem tal, marca tal, está bombando. Aí, se você esperar para este momento, e naquele momento você sair correndo, falar, e agora o que eu faço? Vai ser muito difícil. Agora, poxa, isso tudo que a gente está falando está acontecendo. Eu falei, é o normal, é a realidade. Então, pô, por que não você chegar e falar assim, olha, quais são os fornecedores que eu tenho de matéria-prima ou de produtos que eu sei que tem essa velocidade? O cara tem um parque fabril legal, o cara tem bons contatos no Oriente, o cara... E já vou selecionar 2, 3 caras, que vai ser meu grupo de ataque para oportunidades. E já vou falar com esses caras, ó, se surgir uma oportunidade de uma rede de streaming, um TikToker ou o que for, você consegue me fornecer em 2 semanas, 3 semanas? Porque é esses os prazos, né? Ah, legal. Então você tem aí 2, 3 caras que vão te fornecer alguma coisa. Aí na ponta do varejo, quais são alguns clientes varejistas que eu tenho que eu sei que vão topar? Ó, tá, esse negócio está bombando, em 2 semanas vou ter produto. Você coloca na loja, né? Então o que eu estou falando assim, é já armar o ecossistema, né, que eu falei lá no começo, para estar pronto para isso. Então você já tem um modelinho que na hora que surge um negócio, que você fala, nossa, e agora como é que eu faço? Você já está preparado para aproveitar na frente dos seus concorrentes, né? Então essa é uma sugestão também, né? E por último, né, o criador de conteúdo, o cara que tem lá e tem a marca, né? E está naquele radar, não sabe se vai acontecer, não vai acontecer, como é que ele também pode se preparar, né? Então, pô, tem um Style Guide, aquele manual de uso da marca, tem um processo de aprovação, já tem contrato, já está preparado com coisas básicas que não demandam grandes investimentos, que se rolar essa demanda, ele está pronto. Então, o que eu estou ressaltando aqui com esses pontos todos é assim, montem um radar, né, para detectar, seja você fabricante, criador, distribuidor, enfim, varejista, para tentar ficar identificando aquilo que está chegando mais perto, né, de um número relevante de corações de fãs, e se prepara para isso, né, se prepara, fica atento, enfim, um pouco isso, né. E aí, para eu concluir mesmo, eu vi esse slide outro dia do Carlos Ferreirinha, que é um consultor aí do mercado de luxo e tal, que o mais importante mesmo é a atitude. Certo, Jaque? Se a gente não tiver atitude, tem aqui um exemplo, criadora do Chocolix, a Jaque Short está aqui. E atitude, cara. Então, a Jaque é um exemplo, tá? Porque ela realmente não tem não para ela. Então, mas é uma atitude. Então, assim, e essa palavrinha americana no pace, né, que é ter uma atitude positiva, né, com a atitude muda tudo. Então, acho que isso no Brasil, a gente sabe dos desafios que tem, mas acho que a atitude é um negócio importantíssimo, mais do que nunca, né? E aí, para concluir, a gente na Redibra acredita, a gente é uma agência pioneira aqui no Brasil, nesse mercado de licenciamento, gestão de marca. Então, para contribuir mesmo com o mercado, a gente preparou um curso, são mais ou menos 4 horas de conteúdo, então está aqui, tem esse QR Code, tem um desconto aí para quem quiser comprar na feira de 10% no curso, e aí eu fico falando, enfim, dou várias dicas sobre todo o processo do licenciamento, então também está aí disponível para vocês. Então, é esse o recado, super obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.
David, muito obrigada pela sua apresentação aqui no Abrim Talks. Eu queria saber se alguém da plateia quer aproveitar essa oportunidade, fazer alguma pergunta para o David, tirar alguma dúvida, alguém? É só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Ninguém vai aproveitar a chance? O pessoal está tímido. O pessoal vai fazer o curso depois. Tá ótimo. Tá bom, David, muito obrigada. Aqui tem uma pergunta, pronto. Olá, tudo bem? Prazer, parabéns pela apresentação. Acho que isso abre os horizontes. Eu não sou do mercado de brinquedos, enfim, estou mais para o lado do conteúdo. Minha pergunta é a seguinte: você colocou, acho que o exemplo que você deu do Gambito da Rainha é muito bom, né? Que acho que nasceu uma oportunidade que acho que não estava mapeada nem pelo pessoal do stream e talvez nem para os fabricantes de jogos de xadrez. E essa preparação que você colocou, de estar antenado no que vai acontecer ou se preparar para a produção, é um caminho. Mas eu queria saber de você se você acha que é uma oportunidade também para o mercado de licenciamento, em brinquedo, entretenimento, estar aliada com as empresas de streaming, para ser um passo antes até, né? Para aquilo que a publicidade gastava fazer uma propaganda, isso está inserido já dentro da própria mídia, do próprio entretenimento. Então, pegar uma marca, então vamos supor que lá no Gambito fosse patrocinado por uma empresa fabricante de jogos de xadrez, e essa marca já está lá dentro. Então, isso é um passo antes. Queria saber como é que você enxerga isso. Então, a gente vê, as novelas, né, tem um merchan direto, né, é uma prática já bem antiga aqui no Brasil, né. O que a gente sente um pouco dos canais de streaming, a nossa experiência mais relacionada à Netflix, é que eles realmente priorizam a questão do conteúdo. Então, assim, eles querem ter uma boa história, né, que os fãs gostem da história. Então, eles têm muita cautela. Não estou dizendo que não façam, mas tem uma cautela gigantesca nesse que eles chamam de product placement, né, que é colocar o produto dentro do conteúdo. Então, eu acho que, como eu falei, existe uma pressão agora muito grande dos canais de streaming de conseguir fechar as contas, né? A gente viu a própria Disney aí, demissões e tal, cortando custos, ações da Netflix também, porque é muito investimento e muito difícil de conseguir o retorno em cima, né, dessa concorrência toda. Tanto que, como vocês estão vendo, agora está se falando de você ter a opção de assinar um canal de streaming por um valor mais barato, mas autorizando que eles façam propaganda, né? Então, a minha percepção é que eles estão indo mais para o lado de você, fã, poder optar por pagar uma mensalidade mais barata e ter propaganda, como uma maneira de conseguir fechar a conta, do que abrir a comercialização do product placement, porque eles têm esse cuidado muito grande com o fã. Então, essa é a minha percepção, pelo menos, por enquanto. Mais alguém? Aqui. Olá, David. Está ouvindo? Sua palestra foi muito legal. Você é um showman. Parabéns. Eu queria saber se existe uma cesta de produtos mais licenciados para kids, para o público infantil, pela Redibra. Você está dizendo do ponto de vista de marca ou de produtos, categoria de produto? De produto que dá mais certo para essa... Categorias de produto. Que se licencia mais para essa faixa. Então, as categorias que são mais heavy users, né, de licenciamento, obviamente aqui, brinquedo para o infantil muito forte. Artigos escolares já foi mais forte. A gente está vendo uma mudança de comportamento hoje. O consumidor mais preocupado com o lado funcional do caderno e da mochila do que da marca, que já aconteceu nos Estados Unidos também, mas era uma categoria muito importante, o escolar, caderno, mochila, artigo de escrita. Artigo de festa, muito forte também. Eu diria que esses três são assim, brinquedos, né? Escolar, artigo de festa são os grandes. A área editorial também é uma área importante para o infantil. E depois, né, numa segunda fase, aí você vai entrar com artigos de cama, mesa e banho, alimentos, vestuário, calçados, cuidados pessoais. Vestuário, de novo, é mais público infantil, tá?
Por mais que, obviamente, o vestuário, bem lembrado, também é uma categoria que está nesse primeiro grupo muitas vezes, tá? Mas eu diria que dividiria assim. Agora, o que é super interessante a gente observar, e acho que vai ter uma palestra aqui do Aires da Estrela, sobre o que eles chamam do fenômeno kidults, né? Que é os kidults, né? As crianças adulto, né? Você entra hoje na Renner, a Luciana está aqui, você vai encontrar um monte de camisetas de personagens no setor adulto, certo? Então, assim, isso também é muito interessante, né? Esse paradigma que personagem só vende para criança. No vestuário, isso já mudou há alguns anos, mas a gente começa a ver agora no brinquedo também, né? Aquela Funko, né? Todo mundo deve ter aquela Funko, né? Pô, os caras vendem boneco, mas não vendem para criança, né? E a gente vê aqui alguns stands, quero tomar cuidado para não fazer merchan para ninguém, porque são todos muitos licenciados e clientes, mas você já está vendo aqui alguns stands vendendo brinquedos para adultos. Então, acho que também é interessante a gente se atentar que é uma oportunidade, né? A gente muitas vezes fica, né, só olhando para o mercado de um jeito, e hoje acho que tem que dar um passo para trás e olhar outras oportunidades também. Mais alguém? Ali, já vai chegar o microfone para você. Oi, David. Tá me ouvindo? Tá. Bom, o meu mercado não é brinquedos, né? Mas o que eu noto hoje, né? Que existe uma grande dificuldade dos licenciadores, enquanto marca, de se adequar a toda essa agilidade que o mercado pede hoje, principalmente quando a gente fala de streamings, né? E aí eu acho que existe um antagonismo também na questão do... tu lida com propriedade intelectual, então tem toda uma parte jurídica que tem que ser seguida, e ao mesmo tempo o conteúdo ele é consumido em 2 dias. Eu acho que até hoje eles já têm, principalmente a Netflix, eu vejo fazendo uma estratégia de lança uma parte de uma temporada no momento, 2 meses, 1 mês depois lança outra. Então eu acho que isso vem ao encontro desse tentar evitar esse consumo massivo muito rápido, né? Mas tu vê de alguma forma, assim, que os licenciadores, que as marcas, vamos falar de uma Netflix, por exemplo, ela se adequando para que a gente tenha mais agilidade, porque às vezes é difícil ter a informação com antecedência, o contrato demora para vir, né? Tu falou de printing on demand, poxa, a gente tem que mandar tudo para ser aprovado, então... Tu enxerga essa mudança nos licenciadores, assim, num curto ou médio prazo? Sim, eu acho que, como eu te falei, dos canais do streaming, nada como a dificuldade de pagar as contas para as empresas mudarem, né, rapidamente. E como eu coloquei aqui, vocês estão vendo, né, o streaming hoje está sendo muito pressionado pela concorrência para fechar a conta. Né, o mercado hoje todo está muito mais difícil de conseguir crédito, não é só no Brasil que está acontecendo, né, os juros estão crescendo. Então, os canais de streaming precisam buscar hoje novos canais de receita. Precisam, é uma necessidade, desde da publicidade e, obviamente, a área de produtos de consumo também. Então, sim, né, eu vejo alguns, né, não conheço, o que eu estou vendo, né, no caso específico de Netflix, a gente com Round 6, a gente colocou o produto na loja em 3 semanas, né, muito rápido. Então, sim, eu vejo esse movimento, né, de contratos, né, ou um contrato guarda-chuva, então você já coloca o que já existe, o que pode vir, né, de guides mais curtos, né, porque não precisa fazer um guide gigante, você vai fazer um guide um pocket guide específico para resolver essa demanda mais imediata, processo de aprovações mais rápido, condições comerciais mais rápidas. Então, sim, eu acho que hoje, como eu falei, a água, né, está batendo, então essas empresas também precisam, né, agilizar, então estão atentas a esse processo. Óbvio, algumas mais, outras menos, mas esse processo está acontecendo sim. Temos mais perguntas? Aqui. Alô? Alô? Tá me escutando? Tudo bem. Oi, tudo bem? Meu nome é Glauco, sou publicitário. E tem uma tendência que aconteceu nos anos 80, que o mercado de brinquedos, a gente que ditava basicamente a criatividade do conteúdo, né? Então, a gente teve aí grandes marcas em relação a isso. Transformers é uma delas, que veio através da publicidade, através do mercado de brinquedos. Você acha que existe a possibilidade de a gente voltar a ter essa criatividade inerente no mercado publicitário para o mercado de consumo? Eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, tá? Mas assim, o que a gente está vendo hoje, e posso dar alguns exemplos,
só o brinquedo, entre aspas, né, não está segurando, né? Então, a Patrulha Canina, por exemplo, a Patrulha Canina é uma joint venture entre a Spin Master, uma empresa de brinquedo, né, e a Viacom. Então, assim, a gente vê o Squishmallow, aí que está também a outra marca que está interessada, já estão preocupados em fazer conteúdo, né? Mesmo, enfim, LOL, todo o que a gente sente hoje dos brinquedos, os brinquedeiros, né? Alguns, inclusive, né, Hasbro, Mattel, Spin Master, a própria Jazzwares, todas essas grandes já têm as suas próprias unidades, alguns estúdios, inclusive, para fazer conteúdo. Então, não é assim, e a publicidade, obviamente, ajuda na amplificação desse conteúdo. Então, porque acho que hoje a gente está muito de história, né? A gente sempre fala que a gente está buscando hoje mais parceiros, não para fazer produtos, mas para fazer histórias. Então, o conteúdo ele ajuda muito, né? Você pode ter um bonequinho super legal, mas qual é a história, né? Então, essa questão do conteúdo atrelado ao produto é crescente, e acho que a publicidade, obviamente, tem um papel importantíssimo de amplificar esse conteúdo. Mais alguém? Nenhuma pergunta mais? Tá bom. David, você quer deixar algum recado final para o pessoal? Alguma dica? Eu acho que o recado é esse slide que eu coloquei final, e eu realmente acredito que o mercado brasileiro tem muito potencial ainda, né? Eu falo que a gente, no Brasil, é um dos poucos mercados que a gente tem uma indústria de brinquedos, ponto, né? Muitos mercados hoje não têm, é só importação. Então a gente tem essa capacidade criativa, industrial, instalada. E, por outro lado, a gente tem criadores de conteúdo sensacionais. Não é só andar aqui em volta, são vários personagens nacionais que concorrem pau a pau com esses gigantes multinacionais. Só que o que acontece aqui que a gente vê, né? As grandes empresas de brinquedo fecham aqueles contratos globais, né? E trazem o conteúdo de fora, né, vem o conteúdo de fora, os produtos de fora para o Brasil. E a gente acaba consumindo conteúdo de fora e produto de fora. Enquanto que no Brasil, a gente tem indústria e tem talento para criar os nossos próprios sucessos. Então, acho que talvez a mensagem final é assim, eu acredito demais que a gente trabalha muito em silos, sabe? Assim, você tem o pessoal que cria o conteúdo, o pessoal que distribui o conteúdo, o pessoal que fabrica, o pessoal que distribui. Se a gente se juntar a esse ecossistema, eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades, incríveis mesmo, tanto para o pessoal de conteúdo, para os fabricantes e para os varejistas. Porque a gente tem as fábricas e a gente tem o talento. Está faltando a gente trabalhar de uma maneira mais coordenada. A gente sempre fala, pô, como é que não tem um Angry Bird brasileiro? Fala sério, né? A gente tem que ter um Angry Bird brasileiro. Os caras criam na Islândia um personagem, na Noruega, enfim, né? Quantos personagens que a gente vê de países muito menores, que ganham muito menos prêmios de publicidade lá fora, que acontecem no mundo inteiro, e a gente não emplacou até hoje um personagem nacional brasileiro que seja o sucesso no mundo inteiro. Então, acho que essa bola tá quicando na área e depende aqui desse ecossistema a gente fazer isso acontecer. E mais uma vez, super obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a vocês aí que sentaram aí para me escutar. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. A gente tem um presentinho para você, David. Uma lembrancinha aqui da Brim. Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas de vocês.